Isso são 10 microgramas. Você acha que posso ver... Eu acho que você talvez consiga. Puxa vida. É uma seta bem ali. É. Uma lanterna ajuda. Sinto que preciso gravar um vídeo disso. Eu não sei como. Parece um fio de cabelo, tipo um bem pequeno, menor que um cílio. Se você quiser medir uma força, como o peso de um objeto, a forma como sempre foi feito é equilibrando com alguns padrões conhecidos. E o peso padrão mais preciso que as pessoas já criaram foi o quilograma, um cilindro de platina irídio guardado em um cofre nos arredores de Paris. Réplicas desse quilograma foram enviadas a países ao redor do mundo para servir como padrão de massa. Aqui está a K20, o padrão de massa dos Estados Unidos. Sim, os Estados Unidos são secretamente métricos e só usam um fator de conversão para obter as unidades de liberdade. Fazemos apenas uma pequena tradução aqui, mas nosso país usa o sistema métrico. Isso não parece loucura? Sim, é estúpido. A incerteza na massa de um quilograma padrão está na ordem de dezenas de microgramas. Então isso são dezenas de partes por bilhão, ou cerca de 0,000001%. É muito bom. Mas há um problema se você quiser pesar algo mais leve do que um quilograma. A incerteza aumenta. Este objeto é um peso de teste de 50 gramas, usado como massa de referência. Posso pegá-lo? Com uma pinça, se não se importar. Claro. A gente tenta não deixar impressões digitais. Então, ele tem um certo peso. Dá pra sentir isso. Um pouco. É. E esse aqui, o que é isso? Aqui tem 10 gramas. Isso é bem leve. Isso é bem leve. E o clipe de papel aqui tem cerca de 1 grama. E então, como você pode usar uma dessas massas de teste? Se você estiver trabalhando em um laboratório ou algo assim, você pode pegar um desses pequenos pesos e colocar aqui. E você poderia olhar para a balança e dizer, ok, minha balança está razoavelmente bem calibrada aqui. Esse último dígito pode mudar um pouco, mas você pode fazer algum comentário sobre se a sua balança é ou não precisa. Quando estamos falando sobre o quilograma, esses valores são obviamente muito menores do que 1 quilograma, sabe? Como a gente pensa em passar daquele objeto grande para algo que seja, sabe, desse tamanho aqui? Uma das maneiras de fazer isso é usando a metrologia de massa convencional, que consiste em pegar o quilograma e usar um processo chamado subdivisão, onde você compara outras massas menores com o quilograma. Você pega duas massas de 500 gramas e garante que elas sejam iguais na sua balança, certo? E então você coloca as duas na balança e compara com 1 quilograma. Você usaria 2 de 500, 2 de 250 e 2 de 125? Tipo, você só... Sim. Então você poderia fazer tipo uma configuração comum, é algo como temos aqui. Este é um peso de 500 miligramas. Estes são dois pesos de 200 miligramas e esse é um peso de 100 miligramas. Então esses três somam este aqui, certo? Então você pode comparar esses dois entre si. O menor que temos aqui está ali embaixo. Esse é 1 miligrama. Esse é 1 miligrama. Esse aí é 1 miligrama. Do que eles são feitos? Esses aqui são feitos de aço inoxidável. E a gente precisa fazer coisas como, por exemplo, usar essa escovinha sem fiapos aqui. Sabe, se você tiver um grão de poeira aqui ou algo assim, pode ser um problema se for um grão de poeira grande. Entendeu? Sempre que usamos esses para pesagens, pegamos um pano sem fiapos e uma escovinha para limpá-los. Por que eles têm esse formato curioso meio de arame? Os formatos. Sim. Isso ajuda você a lembrar qual é qual. Sabe, o de 5 lados é 500 miligramas, sabe? Uma das coisas interessantes, na minha opinião, sobre isso é que você pode realmente subdividir uma grande variedade dessas massas a partir de 1 quilograma. Sabe, isso é 1 milionésimo de 1 quilograma, é 1 miligrama. Então você pode subdividir o quilograma em 1 milhão de partes. Sabe, mas você meio que paga um preço por isso, porque cada vez que faz essa subdivisão, a incerteza aumenta um pouco, certo? Então, qual é a incerteza, digamos, no miligrama ali? Se você fizer isso com uma subdivisão, será talvez uma parte em 10 mil, uma parte em 10 à quarta, cerca de 0,01% aproximadamente. Mas existe uma maneira de fazer melhor. E isso graças ao fato de que o quilograma não é mais definido pelo cilindro de platina irídio em Paris. Durante cerca de um século, réplicas de quilogramas foram levadas a Paris algumas vezes para serem pesadas entre si. E a partir dessas medições, ficou claro que seus pesos estavam divergindo em até 75 microgramas. Ninguém sabia se as réplicas pesavam mais ou se o original estava mais leve.
Mas era inaceitável ter padrões de massa com massas que mudavam. Então, a solução foi eliminar a dependência do quilograma de um objeto físico e, em vez disso, defini-lo com base em uma constante da natureza, a constante de Planck. Então, como isso funciona? Bem, a constante de Planck é mais conhecida por relacionar a frequência de um fóton à sua energia pela fórmula E igual a hf. Mas energia e massa estão relacionadas pela fórmula E igual a mc ao quadrado. Então, você pode ver como a massa está relacionada à constante de Planck. Em 2019, os cientistas definiram oficialmente o valor da constante de Planck para este número em joule-segundos, que junto com a definição do metro e do segundo, agora define o que é um quilograma. A principal vantagem dessa definição é sua aplicação em balanças sofisticadas. Esta é uma balança de Keeble. Ela pode equilibrar o peso de um objeto com uma força eletromagnética. O que é ótimo nisso é que as quantidades elétricas usadas nessa balança podem ser medidas com muita precisão e em unidades da constante de Planck. Assim, você obtém rastreabilidade direta ao pesar algo nessa balança. Esse é como se fosse o primo menor da balança de Keeble. É chamado de balança de força eletrostática, ou EFB. E essa é uma balança que foi projetada especificamente para medir massa na faixa dos miligramas. A balança de Keeble usa um eletroimã. Eu uso um capacitor, que basicamente são dois eletrodos de metal aos quais você aplica um potencial. E quando você aplica um potencial, existe uma força de atração entre esses dois eletrodos. Eu aplico uma força eletrostática, aplicando uma voltagem aqui neste... Veja este cilindro aqui. Tem este cilindro e dentro dele há outro cilindro e eles estão próximos um do outro. Então você tem esse cilindro concêntrico assim. E quando você aplica uma voltagem, ele puxa aquele cilindro móvel para baixo ali dentro. E ao medir as propriedades do capacitor e medir a voltagem que aplicamos, podemos saber exatamente quanta força obtemos aqui. E então, aqui em cima, colocamos nossa massa. Assim, comparamos a força gravitacional da massa com a força eletrostática do nosso capacitor. Para obter a melhor precisão, este laboratório está localizado bem abaixo do solo. E eles mantêm a temperatura do ar constante em 20 graus Celsius para evitar qualquer expansão ou contração térmica dos dispositivos. E todas as medições nessa balança são feitas a vácuo, assim não há correntes de ar nem força de empuxo da atmosfera sobre o objeto. Eles até mediram cuidadosamente a aceleração da gravidade no laboratório. Aqui está debaixo da cadeira. Bem ali, aquele triângulo. É onde o novo USGS mediu a gravidade absoluta com um gravímetro absoluto. 9,801 metros por segundo ao quadrado, mais ou menos. Este laboratório mede pequenas forças com a maior precisão do mundo? No nível de miligrama, então cerca de 10 micronewtons de força. Sim, este é o medidor de força mais preciso do mundo, posso afirmar isso com confiança. Mas claro, você sabe, é possível medir forças ainda menores do que isso. Este é o menor peso e você não consegue vê-lo aqui. Isso são 10 microgramas. Então, quando você pensa sobre a incerteza em 1 quilograma, quando você usa a constante de Planck e uma balança de Keeble para realizar o quilograma, você chega a esse nível de cerca de 10 microgramas. E isso é o que são 10 microgramas, quero dizer, você não consegue, eu tive que colocar essa setinha aqui para que você possa, se você estivesse aqui no laboratório, talvez pudesse olhar e tentar enxergar ali embaixo. Acho que preciso gravar um vídeo para mostrar às pessoas o que são 10 microgramas. Sabe, eu não sei como. Parece um fio de cabelo, tipo menor que um cílio, né? É sim, de verdade, é. Bem mais fino. Sim, essa é basicamente a escala que você está vendo. Tenho quase certeza de que consigo capturar isso em vídeo. Trouxemos uma lente especial com a gente. Trouxemos uma lente especial. Lente especial. 24mm macro? Achei que seria necessário. Tentando encontrar... Ah, eu consigo ver. Ah, sim. Você está vendo ali? Sim. Isso você conseguiu. Você fez isso? Sim, com muito trabalho. E depois calibrei em uma balança. Cara, vou te dizer, não foi fácil. Quando você tem esse negócio, sabe, dá pra imaginar como é tentar trabalhar com algo assim, né? E isso é praticamente o menor que você pode esperar fazer algo como um peso padrão. E se você quiser medir uma força menor do que essa, eu tenho esses chips minúsculos aqui. São microalavancas de microscópio de força atômica. Há pequenos sensores de força na ponta deles. São pequenas vigas em balanço com uma ponta afiada.
E você pode usar essa ponta afiada para pressionar objetos e aplicar forças de nanonewton a piconewton. A ponta é tão pequena que é muito difícil de ver, só mesmo com um microscópio. É como se houvesse uma prancha de mergulho? Sim, exatamente. Tem uma pequena prancha de mergulho. Isso mesmo, parece uma pequena prancha de mergulho. É como uma mola, certo? E se você empurrar, quanto mais ela dobra, maior é a força. Qual é a menor força que você quer medir? Sim, eu posso te mostrar. Este é um dos sensores que usamos para medir as menores forças que eu posso afirmar com confiança que conseguimos medir e que são rastreáveis de alguma forma ao Sistema Internacional de Unidades. E isso é na faixa de femtonewtons de força. Cerca de um piconewton seria como se você estivesse esticando uma molécula de DNA. Se você esticar uma molécula de DNA de ponta a ponta, isso equivale a um piconewton. O que medíamos era cerca de 1000 vezes menor. Este é um exemplo de sensor que usamos para atingir o nível de femtonewton. Isto é uma flexura em paralelogramo de sílica fundida. Não dá para ver direito, então deixe-me mostrar uma versão maior. Então, o que podemos fazer é colocar isso para vibrar e ele vai vibrar com um tom realmente puro. E podemos ver mudanças muito pequenas na força com base em quanto isso vibra para cima e para baixo. Eu teria um pequeno interferômetro a laser para medir esse movimento. Assim, medimos o deslocamento desta extremidade. E então, bem ao lado, teria uma pequena fibra óptica que forneceria uma potência óptica de laser conhecida para isso. Então isso seria uma força de pressão da luz, onde ao refletir a luz nesta superfície, obtemos uma força bem pequena. Se variarmos essa força de forma senoidal, variando-a no tempo, podemos fazer isso se mover para cima e para baixo, e podemos fazê-lo vibrar. E conseguimos perceber diferenças tão pequenas quanto femtonewtons na nossa força. Você disse que conseguiria medir a força de um ponteiro laser? Sim, sim, com certeza. Sim, nós já fizemos isso. Estava iluminando. Isso mesmo. Isso é aproximadamente 7 piconewtons de força. De novo, isso é suficiente para esticar uma molécula de DNA. Posso te fazer a grande pergunta? Sim. Por que alguém precisa medir forças tão pequenas assim? Essa é uma boa pergunta. Bom, há algumas respostas, né, sabe? Algumas respostas diferentes para isso. Uma delas é a relevância industrial. Os fabricantes de automóveis precisam medir a massa de particulados que saem do escapamento, especialmente em sistemas a diesel. A contaminação por particulados é realmente algo bem sério. Então, você precisa ser capaz de medir 50 microgramas dessas partículas para que esses padrões ambientais sejam atendidos. Medições de potência de laser são importantes para quem trabalha com processos industriais com lasers, pois permitem calibrar a potência do laser usando a medição de uma pequena força. Você sabe, produtos farmacêuticos, às vezes você tem doses em miligramas, doses em microgramas. Outra coisa que é importante, eu acho, e que vai direto ao ponto do porquê o NIST é tão legal, na minha opinião, é que realmente nos ajuda a expandir as fronteiras da ciência. As novas descobertas científicas se beneficiam das novas capacidades de medição, que, por sua vez, alimentam novas capacidades de metrologia de precisão. Para mim, isso é realmente uma das coisas que tornam o NIST tão especial. Somos ótimos em criar esse ambiente onde isso acontece.